Olá a todos! Vamos começar agora então mais uma aula de farmacologia básica aplicada. Hoje vamos falar sobre a farmacologia dos antidepressivos. Bom, e quais são os objetivos que nós temos com esses encontros falando sobre antidepressivos? Primeiro, que os alunos entendam os princípios de ação dos antidepressivos, como que eles atuam no nosso organismo, revertendo biologicamente e bioquimicamente os sintomas da depressão. Segundo, entender os fatores relacionados aos efeitos adversos de segurança que os antidepressivos vêm a apresentar. E também aplicar os conhecimentos em situações que envolvam a prática profissional para a gente ver a utilidade e a importância de se saber dessa classe de medicamentos. Então, hoje, mais especificamente, nós vamos estar falando mais um pouco sobre a doença, sobre a questão que vai envolver os princípios do uso dos antidepressivos. Dizem que hoje nós vivemos a era da depressão. Nunca tivemos tanto caso de pessoas diagnosticadas com depressão. Mas vale ressaltar que ela é tão antiga quanto a própria humanidade. E os seus tratamentos sempre existiram. Sempre houve uma abordagem mais terapêutica com relação às questões envolvendo a depressão. Mas também sempre teve algumas intervenções químicas que já realizaram. O exemplo mais clássico que nós temos é a questão do emprego por Sigmund Freud, pai da psicanálise, da substância cocaína, do qual ele chegou a prescrever diversas vezes para os seus pacientes que apresentavam um quadro depressivo, com uma melhora significativa do humor. Porém, depois da experiência que ele teve com Ernest Marxwell, do qual se tornou viciado nessa substância, ele reveu seus conceitos e passou a se dedicar mais à questão realmente da terapia. Mas a depressão tem sim um fundo químico também, tem uma questão bioquímica também envolvida. E está muito ligada à questão da transmissão de neurotransmissores nas sinapses, do qual nós temos diversos processos que vão desde a liberação de neurotransmissores pelas vesículas, como um sistema de regulação para impedir um estado de euforia intenso, que faz a recaptação de alguns neurotransmissores que mantêm a nossa atividade cognitiva, além também de algumas enzimas que são responsáveis pela degradação daqueles neurotransmissores que estejam em excesso. Então, o processo de liberação, recaptação e destruição de neurotransmissores para manter o equilíbrio do nosso humor. Porém, algumas pessoas acabam sendo acometidas pela depressão por um desequilíbrio em todo esse processo, no qual resulta numa redução do número de neurotransmissores. E são as diversas situações clínicas que a gente acaba encontrando com relação ao uso do antidepressivo. E nessas questões todas que acontecem, temos muitos efeitos adversos, do qual precisa ser avaliado e entendido sobre a questão do seu emprego e do seu uso. Mais para frente, iremos fazer este exercício para compreender todas as propriedades que são atribuídas a estes medicamentos e qual seria o manejo correto para evitar as complicações. Mas voltando à questão do antidepressivo, então, os antidepressivos surgiram com mais intensidade a partir da década de 40 do século passado, após os insucessos que se obteve principalmente com a cocaína, e tinham por objetivo, e tem até hoje, o alívio clínico dos sintomas da depressão. E o uso também pode ser feito em outras situações clínicas, como, por exemplo, ansiedade e transtorno bipolar. E dentro do histórico, uma das primeiras substâncias que foram utilizadas além da cocaína foi o ópio-erva de São João, indicado como tônico nervoso, para tirar as pessoas do estado de apatia. Na década de 50, houve um avanço na questão da síntese desses medicamentos, e nós tivemos os inibidores da monoamino-oxidase, que conseguia reverter de uma forma significativa os quadros depressivos. Depois surgiram os tricíclicos, que permanecem até hoje como uma grande opção terapêutica, e depois surgiram os sais de lítio, usados mais em questões de transtorno bipolar. E na década de 70 tivemos um dos grandes avanços, que foi a questão da fluoxetina, que trouxe uma diferença entre os anteriores, porque ele consegue aumentar
a concentração de um único neurotransmissor especificamente, e aquele mais ligado à questão do bem-estar. E a partir dele surgiram vários novos antidepressivos, do qual nós temos, né, bastante acesso via, né, as prescrições que os médicos fazem. E sempre existiram também as outras terapias, né? Nunca esquecer que a psicoterapia também é uma boa alternativa, a acupuntura também apresenta, em alguns casos, né, um bom resultado, além de outras formas de saber lidar com a depressão. Bom, então existe, né, alguns fatores que desencadeiam a depressão, porque é importante entender por que as pessoas ficam depressivas. Né? Um dos fatores, né, que a gente chama de biológico podem ser a questão do downregulation de transmissores, ou seja, uma expressão reduzida de neurotransmissores pelos nossos neurônios. Então a gente passa a produzir menos serotonina, norepinefrina e dopamina, e isso reflete na nosso bem-estar, nosso humor. A questão sociais, né, envolve o processo de adoecer, né? Vida urbana intensa também leva as pessoas a sentirem-se deprimidas. Questões sociais como desemprego também afeta as pessoas, deixando elas em estado deprimido. Algumas doenças físicas incapacitantes também pode deixar a pessoa em estado depressivo. Questões de ciclo de vida, como adolescência, e estresse emocionais, vários ciclos de vida também, não só da adolescência. O histórico familiar, né, a genética da pessoa pode contribuir para se tornar depressiva. E o uso e abuso de medicamentos, de drogas e álcool. Todas essas condições aqui citadas levam a este fenômeno do downregulation, ou seja, vai haver uma redução de neurotransmissores como serotonina, norepinefrina e dopamina. E isso vai refletir no comportamento da pessoa, que a deixa, então, no que a gente chama, né, de estado depressivo. Então, a origem, a etiologia de todo o problema da depressão está relacionada a uma redução dessas substâncias químicas aqui, que são responsáveis, né, pelo nosso bem-estar. Merecendo destaque a questão da serotonina, que é a que mais está ligado à questão do nosso bem-estar e do prazer. Então, quando eu começo a ter menos produção dessas substâncias nas fendas sinápticas e menos estimulação de neurônios por esses neurotransmissores, eu posso entrar em estado depressivo. E nós temos diversos antidepressivos e suas classes. Né? Temos os sais de lítio, que eu já comentei anteriormente. Esse é mais reservado para questões de transtorno bipolar. Temos os inibidores da monoamino oxidase, que é uma enzima responsável pela degradação de neurotransmissores. Então, se eu consigo inibi-la, eu consigo fazer com que os neurotransmissores durem mais tempo, porque não serão degradados por essa enzima que estará inibida. Temos os tricíclicos e tetracíclicos, que inibem na recaptação de neurotransmissores, e os novos antidepressivos, que atuam, né, impedindo a recaptação de neurotransmissores específicos, como acontece com a fluoxetina, que impede a recaptação apenas da serotonina e mantendo apenas esta em níveis elevados, ou melhor dizendo, normalizados. Né? E aqui tem os exemplos, né, que eu acabei de citar. Então, serotonina, né, é o mais bem sucedido de todos os antidepressivos, no qual você tem lá um medicamento, um dos medicamentos mais consumidos atualmente, que é a questão da fluoxetina. E qual que é o mecanismo, então, da depressão? O mecanismo da depressão, então, envolve, né, uma alteração no estado de normalidade, porque aqui nós percebemos, né, que quando a pessoa está em estado normal, né, liberam seus neurotransmissores de forma satisfatória, e dentro da célula, né, a bomba de recaptação faz a retirada daquilo que é considerado excesso, para que a pessoa não fique em estado eufórico, mas sim um estado equilibrado de humor. Então, basicamente, seria, né, você ter um neurônio que vai liberando os neurotransmissores chegam à célula vizinha, ligam os receptores e dão a resposta que deve ser dada, e quando houver excesso, isso é importante, tá, gente? Quando houver excesso, uma bomba de recaptação
busca de volta para que a pessoa não fique hiperestimulada, não fique em estado de euforia. Porém, estresse, vida urbana, questão genética, entre outros fatores, pode alterar significativamente esta questão. E a pessoa pode ficar com este estado aqui, do qual se libera pouco neurotransmissor, vou ter pouca resposta, porém a bomba de recaptação continua funcionando normalmente. Resultado, eu tenho pouco neurotransmissor disponível e isso afeta a minha parte emocional, cognitiva e das iniciativas que eu deveria tomar. Então, o estado depressivo, né, o que ele aponta? Né? Uma diminuição na quantidade de neurotransmissores, com a bomba de recaptação funcionando adequadamente. Então, isso que nós temos que nos atentar inicialmente, né, sobre a questão da depressão. Então, fisiologicamente, depressão é redução do número de neurotransmissores. E isso afeta o meu comportamento, as minhas emoções e minha forma de ser. Né? Bom, então, tínhamos como objetivo desta aula entender os princípios de ação do antidepressivo. Demos o primeiro passo nesse sentido, à medida que agora sabemos que a depressão está relacionada à redução do número de neurotransmissores. Na próxima aula a gente vai ver como que a gente vai aumentar esse número de neurotransmissores, farmacologicamente falando. Daí a gente vai entender um pouco dos efeitos adversos e a segurança dos antidepressivos e mais para frente aplicar isso em situações do nosso cotidiano para ver a aplicação prática desses conhecimentos, ok? Então a gente para por aqui agora. Veja se no disco virtual tem alguma atividade a fazer. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até a próxima aula.